Depressão. Só quem já passou por isso sabe o quão doloroso é essa situação. Há quem acredite que a depressão e a ansiedade são as maiores doenças do século XXI. Pessoas que não têm mais ânimo para viver a vida, não têm mais energia, não conseguem mais sentir prazer em viver a vida. Pessoas que simplesmente já se foram e esqueceram de deitar. Porque é a sensação que a depressão te causa, uma sensação de desânimo, de vazio, de falta de propósito. Algumas pessoas já tentaram de tudo. Foram a psiquiatras, foram a psicólogos, tomaram os medicamentos, mas não conseguem resolver de forma alguma. Existem mais de um tipo de depressão. Existe a depressão existencial, existe a depressão circunstancial, a depressão genética e outras depressões. E não é tão simples diagnosticar, não é tão simples achar a solução para esse problema tão complexo. Não é tão simples de entender esse problema tão complexo. Pode ser que o que funcione para um não funcione para o outro. Não há exatamente uma fórmula, não há exatamente uma receita de bolo que todos possam usar, mas existe algumas coisas que, se a gente fizer, a gente consegue ficar um pouco melhor, em alguns casos até melhorar, e algumas coisas que, se a gente não fizer, a gente acaba mesmo entrando e se afundando em uma depressão. E muitas pessoas não sabem disso, né? E hoje, mais do que nunca, com essas distrações que nós temos, muita tecnologia, muito entretenimento, as pessoas nem têm tempo para pensar sobre isso. E por falar em tecnologia e entretenimento, isso tem uma grande importância no adoecimento em massa, no que se diz respeito a doenças mentais e até mesmo doenças físicas. Isso tem uma grande importância. E para quem está acompanhando os vídeos, já deve ter me ouvido falar que eu passei por essa situação duas vezes. Duas vezes eu estive em uma situação de depressão profunda. Na primeira vez eu acredito que tenha sido mais difícil para superar, que era algo muito novo para mim. Aconteceu assim, não veio de repente, mas foi algo gradual. Foi em uma época que estavam começando a falar muito sobre isso, né? Sobre esse assunto. Estavam mostrando os sinais e outras coisas. E coincidentemente, nessa mesma época que eu estava ouvindo falar tanto sobre a depressão, eu me descobri uma pessoa que estava passando por essa situação da depressão. E foi um conjunto de fatores que me levou a passar pela primeira depressão. E cara, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Foi um conjunto de fatores que me fizeram entrar em depressão. Questão da solidão, é um período que eu fiquei mais solitário. Questão também, eu estava em celibato voluntário, né? Essa questão de ficar em celibato voluntário também contribuiu muito para isso. Eu fiquei um bom tempo sem ter nenhum contato com mulheres. E ali nos primeiros anos, cara, isso não foi fácil de lidar. Tive que me acostumar com isso. Então, solidão, celibato voluntário, questões familiares também. Uma das coisas que contribuiu muito foi que eu comecei a enxergar o mundo como ele realmente é, comecei a perceber as maldades do mundo. Então tudo isso foi influenciando para que eu desenvolvesse essa depressão. E eu só fui perceber que eu estava em depressão quando o buraco já estava muito aberto, quando eu realmente já estava em uma depressão profunda. Como eu disse, foi um processo, né? Não foi da noite para o dia. Mas eu só fui perceber quando
eu já estava em depressão profunda. Fui perceber, cara, quando eu vi meu cabelo cair. Aí que eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Eu falei, poxa, cabelo cair não é normal. Isso está relacionado a estresse. E aí eu fui pesquisar e fui ver que todos os sintomas da depressão, quase todos os sintomas de alguém que está em depressão, eu tinha. E aí eu descobri que eu estava em depressão, cara. Foi bem difícil, bem duro. Eu cheguei ao ponto de, cara, rezar todos os dias para não acordar no outro dia, cara, que é horrível. Quem tem depressão sabe. E não era só os sintomas psicológicos, tinha sintomas físicos também. Aquele cansaço, eu sentia como se eu estivesse carregando 2 toneladas. Meu corpo tinha que arrastar todos os dias 2 toneladas. Corpo pesado, cara. Era difícil até mesmo para levantar da cama, para fazer qualquer coisa. Para ir à cozinha tomar um copo d'água era difícil. Então você imagina ter que fazer todas as outras coisas. E mesmo assim eu consegui, né? Cumprir com todas as minhas obrigações. Eu cuidava da casa, na primeira vez, né? Que eu tive depressão. Eu cuidava da casa, eu estudava, eu malhava. E fazia outras coisas ainda, né? Continuei com as minhas atividades. Eu não fui um depressivo, aquele depressivo que não era funcional. Continuei funcional. Minha mãe não sabia, né? Passei esse período todo sem ela saber. Gritava comigo, era muita coisa, né? Eu morava ainda na casa da minha mãe, então eu tinha que lidar com isso ainda, né, cara? Talvez ela tenha percebido alguns sinais, um isolamento. Foi pouco depois da época que comecei a me isolar, né? Eu comecei a me isolar e comecei a perceber certas coisas. Aí com isso comecei a me isolar ainda mais. E depois veio a depressão, depois do início desse isolamento, né? Depois de meses desse isolamento. Alguns traumas também, né? Pequenos traumas que tinham acontecido comigo. Meu quarto, eu deixava ele bagunçado na época, cara, porque eu não tinha energia para fazer as coisas, né? Eu cuidava da casa para minha mãe, né? Fazia comida, lavava roupa, limpava a casa, fazia tudo, né? Estudava, ia malhar, mas meu quarto era meu quarto, deixava ele bagunçado, cara. Então é bem difícil. Só quem passou sabe como é difícil. E uma coisa que acontece, cara, é que você, depois de um certo tempo, você começa a perder a esperança. Você não vê mais uma luz no fim do túnel. Você não vê mais essa luz no fim do túnel. E é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, para conseguir ajudar as pessoas a enxergarem essa luz no fim do túnel. Porque às vezes a resposta, ela tá na sua cara, mas você não enxerga. Porque a sociedade é maluca. A sociedade te manda seguir caminhos malucos. Não é à toa que eu estou gravando nesse ambiente aqui, um ambiente natural, um ambiente verde. Não é à toa que eu estou gravando nesse ambiente aqui, é proposital estar gravando aqui. Você vai entender no decorrer dessa série de vídeos. Quando eu for falar da programação biológica, quando eu for falar da conexão com o seu eu primitivo, entre outras coisas. Aí você vai entender a importância disso aqui, ó. Tenta ouvir, escuta. Tá ouvindo? Vai aprender a importância disso aqui. Vou falar só sobre isso aqui? Claro que não. Se eu fosse falar sobre isso aqui, eu não precisaria fazer uma série de vídeos. Vão ser vídeos e vídeos. Alguns vídeos com certeza vão ficar bem longos, porque eu preciso detalhar tudo muito bem detalhado. Mas eu vou falar com certeza sobre isso aqui, ó, sobre esse ambiente. A importância de você se conectar com isso aqui, sair do ambiente de 4 paredes, deixar de estar fechado dentro do ambiente de 4 paredes e se conectar mais com a natureza, colocar seu corpo em movimento, que é muito importante isso, cara, para a saúde mental. E se você não acredita em mim, você pode pesquisar. Você pode pesquisar, que você vai ver que tem uma certa relação entre estar em movimento e a manutenção do funcionamento dos seus neurotransmissores. A maneira mais natural de você cuidar do seu corpo é fazer o que é natural, cara, sem precisar de remédios. Remédios, eles ajudam. Já tomei remédio? Já. Na segunda vez eu tomei remédio. Mas o remédio só remedia, né? Tem que se prevenir, cara. Tem que tentar melhorar e se estabelecer fora da depressão. De repente você tá até entrando em depressão e não sabe, né? Mas tem muita coisa que eu vou falar. E algumas coisas, mesmo eu fazendo um vídeo dedicado a isso, cara, mesmo eu tentando aprofundar nesse tema, infelizmente algumas coisas talvez você só vá conseguir entender na terceira fase do canal, se eu conseguir entrar na terceira fase do canal. Porque, cara,
vai ser um outro ritmo dos vídeos. Vão ter coisas que eu quero abordar que só posso abordar lá, porque eu preciso ir construindo uma linha do tempo aqui no canal. Essa linha do tempo vai se conectando, os vídeos vão se conectando, e aí eu só vou poder falar sobre isto lá na terceira fase do canal. Tem muita coisa, coisas complexas, coisas que você não escuta por aí, cara. Coisas que... a maioria das coisas que eu tô falando aqui até hoje, dá pra você verificar, dá pra você buscar e entender o fundamento. Mas na terceira fase do canal, vai ter coisas que eu vou falar que vai ser ou você acreditar ou você não acreditar. Você vai ter que escolher entre acreditar e não acreditar. Porque muitas coisas que eu vou falar você não vai ter como verificar, não tem como você provar, ter certeza, entendeu? Então é mais complexo, bem mais complexo. São coisas que eu descobri com minha experiência empírica e que me fizeram muito bem. Mas eu não consigo, cara. Mas eu não consigo provar. Infelizmente eu não consigo provar. Coisas que eu já estou estudando, já estou analisando há anos, cara. Há anos. Mas infelizmente eu não consigo provar. Não é assim. Não é concreto. Não tem como você pegar. Entendeu? Não tem como você verificar. Mas é isso, cara. A sociedade, ela tá ficando cada vez maluca, mais maluca. Pessoas estão ficando cada vez mais depressivas, mais ansiosas e não estão entendendo por quê. A sociedade aumenta o ritmo cada vez mais. Cada ano que se passa, as coisas ficam mais aceleradas, as coisas ficam mais artificiais. E as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. As pessoas não conseguem acompanhar. Nosso corpo, ele não foi feito para viver do jeito que nós estamos tentando viver. Nosso cérebro, segundo o que se acredita, é o mesmo cérebro de milhões de anos atrás. Ele não evoluiu assim tão rápido. A sociedade evoluiu muito rápido, mas nosso cérebro não, continua o mesmo, segundo o que se acredita. Então a gente não acompanhou essa evolução toda. E muitas dessas coisas estão fazendo a gente ficar doente. Muitas coisas que você acha que é impossível deixar de fazer, que você acha que é a verdade absoluta, não é. São coisas que colocaram na sua cabeça através de uma programação social, através de uma formatação social. E aí, se você assistir meus outros vídeos, talvez você consiga entender. Lembrando que muitos vídeos se conectam. Eu vou colocando ali como se eu colocasse um pedacinho de um vídeo. Em um vídeo eu coloco um pedacinho, no outro vídeo eu coloco mais um pedacinho e vai formando como se fosse um quebra-cabeça, porque para eu falar tudo de uma vez é impossível. Não tem como eu fazer um vídeo de 50 horas. Não tem como, cara. Então, cada vez eu vou falando um pouquinho mais, algumas coisas vão se conectando, outras coisas não se conectam, mas de alguma forma faz você entender um pouco melhor esse conteúdo. Verde, natureza. Jogar videogame é bom? É bom. Eu jogo videogame? Jogo videogame. Eu gosto de assistir série? Adoro assistir série. Mas a gente precisa disso aqui também, né? Vou falar só sobre isso? Já falei que não. Falei nesse vídeo que eu não vou falar só sobre isso. Séries, tecnologia, outras coisas ajudam? Me ajudaram? Sim, ajudaram, continuam ajudando. Mas você vai ter que ter uma certa paciência se você quiser saber dessas coisas e aguardar os próximos vídeos, porque não dá, cara, não dá pra falar tudo em um vídeo só, mano. É muito difícil. Beleza? In Brazil, first time. Latino America first. Ah. But right now, I'm just here for 10 days. 10 days. Like, I have 20 more days. Like, we rent a car and have a round. But here, you know, I want to see the ballet here. Ballet here. I can't. There's no... But you're traveling by yourself. With one friend. Ah, She's over there. But she live here or? No. We go from China. Ah, yeah. Yeah, we are traveling. We are strangers. Ah, yeah. We just meet like in Argentina. I get it. We know each other in Argentina, then we decide to travel together. I get it.